Bem, vamos para a nossa primeira pauta, então, que inclusive é a chamada, a manchete aqui do nosso jornal dessa sexta-feira, e se refere, gente, ao julgamento do caso de repercussão geral sobre as demarcações de terras indígenas, que havia iniciado à meia-noite dessa sexta-feira no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e foi interrompido após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o destaque ele foi feito minutos após a abertura da votação virtual. Então, a gente já divulgou muito sobre isso durante a semana no nosso JTT Indigenista. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouco das mobilizações também dos povos indígenas em Brasília, mas também em outras partes do nosso país. E agora, especialmente, Cláudia e Júlia e nossa audiência, a gente vai acompanhar a fala do Rafael Modesto, que ele é advogado, assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, e com muito carinho, agora no final da tarde, gravou esse vídeo para a gente, para também explicar um pouco de que movimentação é essa, né, que está determinando também os rumos dessa pauta da repercussão geral. Então, vamos assistir e depois a gente volta aqui para mostrar um pouquinho mais desse contexto dos povos indígenas em nosso Brasil. Por favor, Júlia, coloca para a gente. Olá a todos e a todas, eu sou Rafael, sou advogado do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, sou advogado também do povo Xoclen de Santa Catarina, no recurso extraordinário, com repercussão geral que estava pautado para a data de hoje, inclusive teve início do julgamento e por um pedido de destaque ele saiu da pauta. Sou advogado também, então, do povo Xoclen na ACO 1100, uma ação civil ordinária, né, que tramita no Supremo desde 2007 e que discute sobre a demarcação de território Xoclen da terra indígena Ibirama-Laclanon. Então é um processo que deve resolver sobre a demarcação da terra indígena do povo Xoclen com efeito interpartes, ou seja, vai servir tão somente ao povo Xoclen, e esse processo também está pautado para julgamento, com início agendado por dia 11/6, e para finalizar então no dia 18 do mesmo mês. Ou seja, entra na pauta de julgamento do Supremo no plenário virtual na semana que vem. E nessa semana então estava pautado, né, como de fato iniciou o julgamento na data de hoje, à meia-noite e 1 é disponibilizado o ator no plenário virtual. E à meia-noite e 2 o ministro Alexandre de Moraes então pediu destaque. Duas situações que poderiam ocorrer que a gente já previa: possibilidade de destaque e possibilidade de um pedido de vista. Claro que a gente acreditava e achamos que necessário, para garantir segurança jurídica às partes, que o processo fosse julgado o mais breve possível. Contudo, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque. O destaque é diferente do pedido de vista porque ele, a partir do pedido do ministro, de um dos ministros supremos, das ministras, o processo sai do plenário virtual e só pode voltar para o plenário físico. Ou seja, na pandemia, um mecanismo que o Supremo encontrou para continuar julgando os processos sem risco de contaminação é a criação do plenário telepresencial, que não acontece o julgamento no prédio físico do STF, mas ocorre por meio virtual, mas ao vivo, onde os advogados podem se manifestar e os ministros votam, não é? Então, o próximo passo é o presidente do Supremo trazer para a pauta de julgamento o recurso extraordinário com repercussão geral em data futura, ainda incerta, e os ministros depositarem seus votos, inclusive o próprio ministro relator deve votar de novo e ocorrer todas as sustentações orais previstas no tempo regulamentar, regimental do Supremo Tribunal Federal. O pedido de vista era uma possibilidade também que qualquer ministro pode exercer depois de iniciado o julgamento, diferente do destaque, porque o ministro traz o voto numa oportunidade futura também, o voto vista, conhecido voto vista, e o julgamento não se inicia com o voto do relator, mas continua então com o voto do vistor, diferentemente então do destaque que ocorreu na data de hoje
e que deve fazer com que o processo com repercussão geral, que envolve o povo Xoclen, mas que vai afetar todos os povos indígenas do Brasil, tenha um reinício em data futura, incerta, por agendar por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Então, esperamos que o processo possa voltar em breve, que os advogados, as partes possam se manifestar, o ministro relator Edson Fachin possa apresentar o voto e o processo possa ter um julgamento, né, nos termos do que consta do nosso texto constitucional, da vontade do Constituinte de 1987, 1988, e que muito bem, então, a partir do acesso do voto do ministro Edson Fachin apresentado e suspenso, portanto, em função do pedido de destaque, onde traz a Constituição Federal com proeminência, garantindo que os direitos dos povos indígenas são cláusula pétrea, inclusive, e determinando na sua posição a necessidade de efetivação do texto constitucional nos seus artigos 231 e 232. Portanto, então, nós vamos continuar atentos, acompanhando o andamento, o desfecho do processo e esperamos, então, portanto, que a Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, venha a decidir no sentido de manter o direito originário dos povos indígenas de acordo nos termos do acordo firmado em 1988, em 5 de outubro daquele ano, e fazer com que sejam reparados os povos indígenas que perderam os seus territórios. Muito obrigado, um abraço a todas e a todos. Muito obrigada a você, Rafael Modesto, então, advogado da assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, por ter gravado esse vídeo, ter trazido essas informações atualizadas para a gente nessa sexta-feira. Juliana, vamos colocar aqui para a nossa audiência também algumas fotografias das mobilizações dos povos indígenas em todo o Brasil nessa semana, né? Muitas crianças, a juventude indígena, também os anciãos e anciãs. Enquanto isso, gente, é importante que vocês saibam, né, quem não está acompanhando esse debate, que os ministros eles vão analisar nesse processo da repercussão geral, eles vão analisar o marco temporal, a aplicação do marco temporal, que é uma interpretação defendida pelos ruralistas e setores, né, interessados também na exploração das terras indígenas, que restringe aí os direitos constitucionais dos povos indígenas. Então, de acordo com essa tese do marco temporal, essas populações só teriam direito à terra se estivessem sob posse delas no dia 5 de outubro de 1988, ou seja, na data de promulgação da Constituição. Isso quer dizer o quê? Como se o Brasil só existisse a partir de 88, que não tivesse povos indígenas ocupando, né, o nosso país muito antes disso. E, além disso, eu acho que é bem importante trazer presente que esse processo, ele trata de uma ação de reintegração de posse que é movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclen, que é referente à terra indígena Ibirama-Laclanhô, onde também vivem os indígenas, os Guarani e também os Caingangue. E esse status de repercussão geral, que é dado pelo STF, significa que essa decisão tomada nesse processo servirá de diretriz para o governo, para que o governo federal aí aplique, né, em todas as instâncias do judiciário no que diz respeito à demarcação de terras indígenas, além de servir para, balizar todas as propostas também legislativas que tratem dos direitos territoriais dos povos indígenas. Então, é repercussão geral porque vai definir ou pela ampliação do genocídio dos povos indígenas aqui no nosso país, ou então vai reconhecer a tese do indiginato, que também se refere ao direito originário. Então, por isso que é tão importante, né? Porque o que está em jogo são as terras indígenas do Brasil, né? É o direito originário dos povos indígenas, que acho que é bem importante a gente dizer também que agora nesse contexto da antipolítica, da Covid-19 também, nós temos aí mais de 1.000 vidas indígenas que foram ceifadas, né? E também mais de 163 povos indígenas afetados, né? Então, aí a Júlia colocou para a gente algumas fotografias, né? Rio Grande do Sul também teve muita mobilização em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, enfim,
em Brasília. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Brasília. Então, essas fotos sempre, aliás, foram enviadas para a gente, né, e a gente acabou republicando aí também em desacato.info para quem quiser ter acesso. Agora a gente vai acompanhar um pouquinho a fala da liderança Choclen, que é o Brasílio Priprá, e também do Roberto Libigotti, que é do Conselho Indigenista Missionário do Regional Sul, que foram os nossos entrevistados, então, no JTT Indigenista, e eles explicam um pouco mais também a respeito desse assunto. Então, Júlia, coloca aqui para a gente, por favor. O julgamento que discute a reintegração de posse movida contra a demarcação da terra indígena Ibirama-Laclanhô do povo Choclen em Santa Catarina é considerado de repercussão geral pelo STF e servirá de base para todos aqueles que envolvem a demarcação de terras indígenas. Nesse julgamento, a tese do marco temporal poderá ser utilizada para dizer que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam na data de promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, ao contrário da teoria do indigenato, que reconhece o direito dos povos indígenas sobre suas terras como um direito originário. Brasílio Priprá, liderança do povo indígena Choclen, avalia o cenário. A grande preocupação do povo Choclen, essa volta da pauta, da repercussão geral, ela tem um lado bom e um lado que nós entendemos meio perigoso. No momento que nós temos um governo contra a comunidade indígena, contra o direito da comunidade indígena, né? Que, então, há um grande perigo, porque a gente fica muito preocupado, porque nós temos um governo hoje que não é simpático aos direitos tradicionais dos povos indígenas, né? Desrespeitando o meio ambiente, o direito da sociedade brasileira, né? E nós, povos indígenas, estão sofrendo bastante e muito preocupados. O nosso direito deve ser reconhecido porque são direitos tradicionais, né? Independente de governo, independente de quem quer que seja, o que nós queremos é que a lei ela seja cumprida, né? Então, não basta andar com a bandeira no peito, dizendo que é brasileiro, que é patriota, mas sim, nós, os verdadeiros brasileiros, que são os povos indígenas, estamos desrespeitados, né? Esse desrespeito à comunidade indígena no Brasil não é desrespeito à comunidade indígena, mas sim à sociedade brasileira. Então, o povo brasileiro, o mundo precisa de água limpa, do meio ambiente conservado, preservado, porque se continuar dessa forma, não só os povos indígenas vão ter o grande prejuízo, né? Mas sim a sociedade brasileira e o mundo, né? Então, nós precisamos que a sociedade brasileira apoie as demarcações de terra indígena no Brasil, que seja contra o marco temporal, né? Nós pedimos essa manifestação não só da sociedade brasileira, como a nível internacional, que seja em favor da comunidade indígena. O que nós buscamos é o entendimento, o respeito ao meio ambiente e o respeito aos povos indígenas, os direitos tradicionais, os direitos originários que nós precisamos ser reconhecidos, né? Nosso modo de entender é o mais relevante aí das últimas décadas, né? Desde o advento da Constituição Federal de 1988, em que se consolidou, se firmou entendimentos jurídicos sobre os direitos indígenas, né? Agora vem sendo questionados. Este é o segundo momento, acho que mais decisivo e importante da história do indigenismo no Brasil, né? Então, por isso a importância desse julgamento, porque ele vai discutir não somente as teses, né? Ele vai tratar do futuro dos povos indígenas no Brasil. Acho que isso que é o aspecto mais importante e relevante. Caso haja uma decisão favorável a uma tese que restringe direito, né? Então, os povos indígenas vão estar vulneráveis, de modo geral, em todo o país, com relação à ocupação e posse de seus territórios, né? Porque onde as terras não foram demarcadas, não serão mais demarcadas. E aquelas que já foram demarcadas pelo poder público poderão sofrer retrocessos irreversíveis. Muito obrigada ao Brasílio Priprá, liderança Choclen aqui de Santa Catarina, e também ao Roberto Libigotti, do Conselho Indigenista Missionário do Regional Sul, pelas suas palavras, as contribuições.
Enquanto a Júlia vai colocando aqui para a gente também a página do CIMI, que a gente quer mostrar um pouquinho das mobilizações e dos materiais que foram postados, importante dizer que no nosso canal do YouTube, do Portal Desacato, a gente tem vários materiais tratando do marco temporal, da repercussão geral, né, o que é tudo isso que está acontecendo para quem não está acompanhando esse assunto. Então, é muito importante que as pessoas se inscrevam lá no nosso canal do YouTube e confiram, né? A gente fez muitas rodas de conversas no ano passado, a gente fez muitas mesas redondas com as lideranças indígenas, mas também com os aliados e aliadas da causa. Então, é importante, gente, compartilhem lá também esses vídeos que estão no nosso canal do YouTube e acompanhem diretamente na nossa página do Facebook aqui do Desacato, porque a gente sempre está atualizando essas informações. Temos aí a página, Júlia, para a gente mostrar para a nossa audiência. Acho que é importante a gente colocar aqui desde o início da semana, teve muita mobilização contra também o projeto do PL 490, aí está a liderança, o Cretan que por algum tempo morou aqui em São Miguel do Oeste, inclusive, então alguns rituais sagrados, né, que os povos indígenas fizeram em Brasília. O PL 490 é outro projeto muito perigoso, gente, que trata aí, abre, aliás, todos os precedentes para a grilagem, para a matança, né, dos povos indígenas do Brasil e a invasão dos territórios. Então, várias fotografias aí colocadas pela Adespésia, também o Thiago Mioto, que são jornalistas do Conselho Indigenista Missionário, sempre atualizando, né, algumas transmissões ao vivo também feitas por jornalistas, comunicadores indígenas, né, então na página do CIMI transmitiram diretamente a respeito das audiências, né, de todas as conversas que foram acontecendo nessa semana. Então, tudo isso, gente, algumas matérias mais explicativas, informativas também, é importante que vocês acessem, né, e curtam já a página do CIMI, que também é muito importante para a gente ampliar essa outra informação. Inclusive, nessa semana, quando a gente conversava aqui no JTT Indigenista, a gente falava que estavam lá 70 lideranças fazendo a manifestação contra o PL 490, e em determinado momento o pessoal ficou sem acesso à água, e quando conseguiram, né, negociar para ter um pouquinho de água, porque também Brasília está muito seco, né, faz muito calor também, aí os caras mandaram 2 garrafinhas de água para dividir entre 70 lideranças. Então, a tática de guerra sendo utilizada mais uma vez, e é claro, dentro de um contexto, de uma conjuntura extremamente genocida. Os indígenas também que estão acampados, né, permaneceram acampados desde o início da semana, sofreram muitas ofensivas, perseguições durante a noite, né, a polícia, obviamente, não queria deixá-los acampar, né, mas, enfim, os povos estão aí mostrando para a gente que só a luta mesmo é que faz valer, né? Então, todas essas informações também vocês podem acessar na página do CIMI ou aqui em desacato.info, também na página do Facebook e em nosso portal também dá outra informação. Organizemos a luta!